Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui mais uma vez e com notícias estrondosas, umas muito boas, como esta. Ganhamos em primeiro turno, temos governador na Paraíba em primeiro turno, um movimento que foi importantíssimo e que mostrou que uma pessoa que não faz política, mas uma pessoa que faz trabalho, foi reconhecida pelo povo paraibano. Parabéns a João Azevedo, parabéns a todo o trabalho que desenvolve há tanto tempo. E nós temos certeza, companheiros e companheiras, que nós fizemos uma boa escolha. O futuro dirá. Mas no bojo desta vitória, nós também tivemos uma outra. Esta. Fernando Haddad e Bolsonaro vão disputar o segundo turno. A oposição ao governo atual entende que é um momento importantíssimo para o país, que o país pode rever as suas posições, que o país pode reestudar as suas avaliações, e aí está. Um segundo turno para presidente da República do nosso grande e maravilhoso país, Brasil. Esses dois fatos trouxeram avaliações do mundo inteiro, notadamente no que se refere à presidência da República. Jornais e comentaristas do mundo inteiro estão no misto de muita preocupação com o que está acontecendo no nosso país, porque hoje, com as redes sociais, a gente sabe muito bem que nada fica circunscrito a um só lugar. O que acontece aqui na Paraíba, o que acontece no Rio Grande do Sul, no Paraná, chega ao mundo inteiro. E aí há algumas preocupações, mas nós esperamos em Deus que as coisas não piorem. E foi esperando em Deus que nosso querido João Azevedo iniciou o dia de votação, lá com meu querido Padre Zé Carlos. Como vai, Padre Zé Carlos? Um grande beijo, foi meu aluno lá em Pernambuco, da Igreja São Pedro e São Paulo, e ali numa missa, num pedido a Deus por paz, iniciou-se o dia eleitoral. Algumas matérias foram escritas agora, depois desta eleição meio conturbada, muito complicada. Algumas coisas já aconteceram depois do dia 8, que nós vamos comentar aqui. E esta matéria de Gonzaga Rodrigues está muito interessante. O título é Outro Qualquer. O capitão já classificava o nordestino de coisa, de indivíduo indeterminado. Porque essas matérias sobre as quais eu vou abordar aqui tratam da história do nordestino? Porque depois das eleições, com os resultados do Nordeste que deram vez a um segundo turno, porque nos países de Sul, Sudeste e Norte houve uma preponderância do candidato Bolsonaro, o ódio ao Nordeste aumentou muitíssimo. Acho que vocês têm recebido matérias, vídeos, etc., com um enorme desrespeito a uma região do país que detém uma das mais importantes produções literárias, produtivas, de agricultura, de educação, de ciência. Então, neste nosso estado nordestino,
nesta nossa região, nessa nossa região nordestina, os nossos estados têm despontado com grandes momentos de cultura, de produção, de produtividade e de produção literária também. E isto não é de hoje. Todos sabem muito bem quem são os nordestinos ilustres. E uma das coisas que desponta hoje como muito importante é o ensino no Ceará. Aqui na nossa Paraíba também temos mostrado no decorrer de todo o ano, cada vez que havia alguma coisa de importância, de maior importância aqui na Paraíba, nós trazíamos aqui para o programa. Mas também não podemos esquecer o que está acontecendo no Ceará. No Ceará, o ensino chegou a um nível altíssimo. Inclusive, o IDEB que tem sido feito, o Ceará está lá em cima. Então, minha gente, sejam comedidos. Vocês do Sul, Sudeste, que se acostumaram a pensar, só pensar, que era aí que estavam os grandes luminares desse país, esqueceram de ver a história do país. O que falta no nosso país, com certeza, é muito mais informação, é muito mais interesse em ver a história que se desencadeia aqui. Então, com esse processo, inicialmente, o que a gente sabe é que houve muita corrida do nordestino para fora do país, para fora do Nordeste, muito êxodo por causa das grandes secas, que no início dessas grandes secas, nas décadas de 40, 50, nós não tínhamos políticas públicas que se contrapusessem a este momento. Era um momento de muita fome, de muito desespero, e as pessoas iam para o Sul-Sudeste achando que ali era o Eldorado e que era ali que eles poderiam sobreviver. Muitos ficaram, outros voltaram, mas hoje é absolutamente diferente. As políticas públicas que os governantes nordestinos têm aplicado no campo, as cisternas de placas, que foi uma descoberta maravilhosa de como garantir água, porque a água sempre veio, né, da época do Denox, vocês sabem muito bem, os grandes açudes, inclusive gente que disse que fez açude e não tinha feito, mas havia açudes, mas a água evaporava com muito mais facilidade. Com as cisternas de placas, cuja água é captada da chuva por calhas e depois essa água se coloca um produto para que ela fique potável. Então, essa questão das cisternas e dos poços amazonas, eles deram assim um grande alento ao homem nordestino. Depois disso, veio a transposição, que também os projetos que há 100 anos que estavam engavetados, elaborados e engavetados, foram desengavetados pelo maior presidente deste país, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Desengavetou o projeto foi para a execução. Aqui na Paraíba, o governador Ricardo Coutinho foi um grande parceiro desta vinda da água. Nós questionamos muito também por causa da recuperação do rio, que a gente achava que deveria haver antes uma recuperação do São Francisco, que já está com problemas, mas a transposição aconteceu, aí está, é um fato. Muitas adutoras foram construídas para que essas águas pudessem ser distribuídas pelo estado da Paraíba todo. Estamos agora esperando que se instale o eixo norte, que é quando vem as águas para Pernambuco. Então, todo o Nordeste já está sentindo os efeitos dessa chegada da água. Então, políticas públicas existem hoje. Cursos estão sendo feitos, as escolas técnicas foram espalhadas pelo Nordeste todo e notadamente aqui na Paraíba por várias cidades do campo. E aí,
O que aconteceu? A meninada, os jovens que fazem esses cursos ficam fixados nos seus pedaços de terra e é ali que eles executam o que aprenderam nos cursos de gestão ambiental, nos cursos de agricultura sustentável. Então, é um novo tempo e este novo tempo poderá ser muito melhor. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos permitir que o Nordeste volte a ser o filho pobre deste país. Nós somos ricos, nós podemos ser muito mais. Isto vai depender muito de quem esteja à frente do nosso país e, obviamente, que nós já garantimos isto aqui na Paraíba, porque os que estão à frente da Paraíba, que foram eleitos, têm compromisso em continuar e ampliar muito mais os programas que aqui se instalaram. O nosso estado hoje, o nosso estado da Paraíba, não tem mais um município que não seja ligado à BR. Ele não tem mais um município que esteja isolado. Acabou-se o isolamento aqui na Paraíba. Foram as estradas asfaltadas que ligam esses municípios às BRs que estão levando essa quantidade de desenvolvimento. Foram nas escolas o Giramundo, programa especialíssimo em que a meninada vai para outros países, em que a meninada tem novas experiências. E que meninada é esta? A meninada das escolas públicas. São os treinamentos, são as participações em grandes Olimpíadas que têm mostrado quanto a educação no estado da Paraíba está evoluída. Recentemente, um grupo de estudantes teve um sucesso maravilhoso no Sul Maravilha. Então, minha gente, é preciso que a gente repense tudo o que a gente está fazendo e é preciso que a gente tenha muito orgulho de ser nordestino. Não é só o Bolsa Família. Os que não dependem diretamente do programa também tiraram partido. Venderam mais, desde fubá, automóvel, ganharam mais fluxo e conforto com a duplicação das estradas principais, direta ou indiretamente, se beneficiaram com a aparição, à margem das estradas, de disputadíssimas siglas da grande indústria. Sem falar em ascensões anônimas que somente os beneficiários do FIES sabem o que significam para a qualificação e a melhoria da vida. Não é sem razão que o Nordeste voltou a pintar o mapa de vermelho. O Nordeste do São Francisco, o rio que a história consagrou da unidade nacional, só é efetivada concretamente por um migrante nordestino, porque Lula era um migrante, saído da aclamação política mundial para cumprir pena numa cadeia sulista do seu país. Esta é a nossa realidade hoje. Não queremos esse tipo de gente no Palácio do Planalto. Foi o que vi e ouvi do candidato preferido pelo Brasil do Sul em suas declarações ao final da contagem dos votos, na noite de domingo. Vou repetir o que ele disse. Não queremos esse tipo de gente no Palácio do Planalto. Esse tipo de gente somos nós, nordestinos. Olha só. Foi sua reação ao ser perguntado pelos resultados do Nordeste. Se o capitão tivesse mais alinhamento com a língua e a história do seu país, por mais vantagem que levasse nas urnas apuradas, não trataria o nordestino como um outro qualquer. No Aurélio, mais comum, no pequeno Aurélio, somente com o qualquer, sem sentir, o capitão já classificava o nordestino de coisa, de indivíduo indeterminado, e ajuntando o qualquer com o outro, um outro qualquer, ele já estaria discriminando, talvez até sem sentir, será? Por conta da noção estratificada no inconsciente de sua formação. E assim, Gonzaga Rodrigues, esse maravilhoso negro da nossa cultura, da nossa arte, da nossa literatura, sai dizendo coisas. O seu exército, o nosso exército, tem como um dos patronos anterior a Caxias
um nordestino. Foi a espada nordestina nas mãos de André Vidal de Negreiros que fundou, com a expulsão do holandês, a nacionalidade brasileira. E não fica por aí a primazia do Nordeste ou do nordestino na construção da nação ou da cultura brasileira. Seu Patrício de Cantagalo, por nome Euclides da Cunha, mostrou isso para os séculos. E uns meninos e meninas aqui no Nordeste, no instante em que Vossa Senhoria nos designa de outro qualquer, batem todos os recordes na Olimpíada Nacional de História, feita agora no Sul, na Unicamp, concorrendo com 57 mil inscritos, 1.200 finalistas. Das 75 medalhas, senhor capitão, saiba disso. A meninada nordestina abiscoitou 59. Das 75 medalhas, a meninada nordestina, medalhas de ouro, abiscoitou 59. Só o Ceará de Capistrano de Abreu trouxe 25. O Rio Grande do Norte de Cascudo, Fernando Cascudo, o senhor sabe? Já leu alguma coisa dele? De Pernambuco, 15. Ontem e hoje, tirante Vossa Senhoria, nunca fomos vistos como outro qualquer, mesmo entre os preconceituosos da banda rica do país. Aí para o senhor, capitão, a nossa resposta ao que o senhor está dizendo. A imprensa internacional alerta ameaça no Brasil. A imprensa internacional está muito preocupada. Os comentários que foram feitos logo depois da eleição, nos mostram o quanto eles estão preocupados, porque o nosso país é importante para o mundo. E esta importância foi demonstrada por Lula, quando foi a todos os eventos, durante todos os anos que ele foi presidente do nosso país, e a todos os eventos internacionais. E ali ele dizia, existe um outro mundo. E este outro mundo pode se desenvolver se as garras do primeiro mundo saírem de cima deste terceiro mundo. E é assim que nós queremos viver, sem as garras da águia. Nós queremos liberdade para nos desenvolver. É isso que nós queremos. Nós não queremos continuar dependentes dos Estados Unidos e da Alemanha para fazer pesquisas. Nós temos os cérebros aqui. Agora, quais os recursos dentro do orçamento para pesquisa no nosso país, para bolsas científicas, para bolsas de pós-graduação? Agora mesmo houve um corte enorme feito pelo atual sentador da cadeira de presidente da República desse país. Pedaços do nosso pré-sal já foram vendidos a empresas norte-americanas. É assim que vocês estão tratando o país. O meu país, o seu país, o nosso país. Nós estamos aí com a juventude aprendendo cada vez mais. E o que é que vamos fazer com isso? Mandar para o primeiro mundo? Perder esses cérebros do nosso país? Nós não permitiremos. Bem, olha para aqui, descoberto. Mais uma vez, trabalho escravo. Não acabou, não. E com as medidas, com a lei trabalhista que está em vigor aqui no nosso país e que será revogada, o trabalho escravo continua. E nós vamos fazer o quê? Vamos esperar, aguardar isso de braços cruzados? Mas é claro que não. Nota de repúdio à declaração de Bolsonaro sobre ativismo do Brasil. Mais uma cunha que ele tenta colocar no povo e na organização do povo brasileiro. Organizações da sociedade civil e movimentos sociais têm um histórico significativo em ativismo em defesa dos mais diversos direitos no Brasil. Segundo estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2017 existiam no país mais de 820 mil ONGs atuando por melhores condições na educação, na saúde, por liberdades individuais e igualdade no acesso aos direitos, pelo acesso à informação e à liberdade de expressão, pela dignidade do trabalho, pelo direito das crianças e adolescentes,
pelo respeito ao meio ambiente e tantas outras pautas. É isso o que o povo organizado desse país conseguiu, capitão. Nós caminhamos no sentido de organizar a população para buscar os seus direitos. E é graças a isso que nós temos hoje uma legislação, no que se refere ao meu grande tema, o tema do qual sou apaixonada, da questão ambiental, uma legislação fortíssima, uma das mais fortes do mundo. E esta legislação não está sendo aplicada. Haja vista o que se está vendo de degradação na Amazônia. Haja vista os seus comentários sobre que não vai conceder mais nem 1 centímetro de terra a indígenas. A terra é para ser explorada pelos empresários estrangeiros. O senhor diz que os quilombolas não precisam de espaço porque eles não querem trabalhar. Eles são tão gordos que são pesados a toneladas porque não trabalham. São essas as coisas que são ditas. E esta última declaração desse ataque ao ativismo no Brasil é muito grave, minha gente. É preciso que a população se conscientize que aqui não há brincadeiras, não. E não estão escondendo os objetivos. Eu tenho lido muito sobre os períodos que antecederam ao nazismo na Alemanha. Era assim que Hitler fazia também. Ele o tempo todo dizia as coisas que pretendia fazer. Ele estimulava a população a ficar inimiga uma das outras. E quando conseguiu, fez o que fez, todos nós sabemos, né? Assim, além de uma afronta à Constituição Federal, que garante os direitos de associação e assembleia no Brasil, a declaração reforça uma postura de excluir a sociedade civil organizada dos debates políticos. Mais do que nunca, o Brasil precisa de um governo aberto ao diálogo, que se propõe a conduzir a nação junto dos diferentes setores, respeitando a diversidade de opiniões e ideias sobre as propostas e rumos do país. Que o desprezo pelos movimentos sociais e entidades da sociedade civil manifestado nessa declaração seja considerado por todos e todas na hora de decidir seu voto. Calar a sociedade civil, como anuncia Jair Bolsonaro, é prática recorrente em regimes autoritários. E nós temos uma história disso. E nós sabemos disso. Leiam Brasil Nunca Mais. Leiam as publicações dos relatórios da verdade, que só no governo Dilma foi permitido abrir os arquivos do DOPS, do CODE, e ali encontrar-se os inúmeros registros do que aconteceu no nosso país. Por favor, minha gente, é preciso se ser muito sério na hora do voto. Eu via muita gente, quando nós íamos conversar, dizer, não, sorrir. Quando a gente relatava algum fato desse, não se pode sorrir, porque eles são verdadeiros. Eles foram ditos com a boca do cidadão que está aí pleiteando ser o nosso presidente. A voz é dele, a imagem é dele, não é de ninguém, de nenhuma outra pessoa, não. Ninguém está inventando. Senhores da igreja, das igrejas evangélicas, prestem atenção. Qual foi o grande ensinamento de Jesus? Amor, solidariedade, estar com o irmão, fazer pelo irmão. Ele sempre disse, o que fizerdes ao menor destes, estarás fazendo a mim. Leiam os evangelhos, leiam as cartas de Paulo, leiam, por favor, a Bíblia. Esqueçam um pouco o Velho Testamento, o fundamentalismo, e vamos ler o Novo Testamento, né, pastor Estevão? É preciso ler o Novo Testamento. Que o desprezo pelos movimentos sociais e entidades da sociedade civil manifestado nessa declaração seja considerado por todos e todas. Calar a sociedade civil, como anuncia Jair Bolsonaro, é prática recorrente em regimes autoritários. Não podemos aceitar
que passe a ser no Brasil. Então aqui estão assinando Instituto Polis, Instituto Alana, Conectas, Intervozes, Anistia Internacional, IDDD, Justiça Global, Rede Justiça Criminal, GAJOP, ACT, Promoção de Saúde e inúmeras outras entidades. E nós temos também aqui um outro texto sobre o ano do retrocesso ecopolítico, 2017. Foi um ano de muitos retrocessos e poucos avanços no campo ambiental e climático no Brasil e no mundo. No mundo, o destaque negativo ficou para Donald Trump, que deixou o Acordo de Paris, reverteu as políticas de controle de emissões de Obama, promoveu vasto retrocesso no controle da poluição do ar e na pesquisa climática, desmantelou a EPA, a Agência Ambiental Americana, desinstrumentalizou o famoso Clean Air Act de 1963, que, atualizado sucessivamente, é um marco na legislação contra a poluição do ar. Investiu contra a ciência climática, um cardápio completo de velharias e atrasos que dificilmente se repetirá na história do século XXI. Aqui não está listado ainda o que se pretende falar, o que foi dito sobre a questão do carvão. Vocês sabem muito bem que o carvão foi usado muito tempo como matriz energética e que ele é altamente poluente. Então, este é também outro texto muito importante para que nós saibamos o que está sendo feito no mundo e que nós não podemos, mas não podemos mesmo, minha gente, compactuar com isto. Gostaria de lhes falar também, aqui tem uma matéria sobre o Museu Nacional, que não dá mais tempo, mas os juízes que dizem que golpe militar não é simples movimento. Vocês viram essa matéria do ministro, o ministro Toffoli, Dias Toffoli, numa palestra, ele diz aqui, inclusive, que foi convencido por um dos seus amigos, o Torquato Jardim, de que não foi um golpe, nem uma revolução. O que aconteceu em 64, graças ao ensinamento do ministro Torquato Jardim, que me fez esse ensinamento, eu estou convencido que foi um movimento. Um movimento? Isso que aconteceu no nosso país nesse período foi realmente uma carnificina. E a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça das pessoas. No Vaticano está acontecendo o Sínodo da Juventude, no qual o Papa tem alertado muito, principalmente para que os jovens não sejam esmagados pelos pecados e profetas da desgraça, mas que renovem sonhos e esperanças para não ficar nas mãos dos mercadores da morte. Muito interessante este sínodo. Estou aqui com uma carta aberta aos candidatos a cargos eletivos. Essa carta aberta se refere ao futuro do Brasil, o meio ambiente e a eleição de 2018. Então, nesta carta, se retrata de todos os avanços que nós tivemos nas questões ambientais, a lei da Mata Atlântica, a proteção dos rios e nascentes, a conversão da biodiversidade, a gestão de produtos tóxicos. Vocês sabem que tem uma lei aí para ser votada para liberalização total de produtos tóxicos no agronegócio. E vocês viram mais uma matéria mentirosa na Rede Globo sobre o agronegócio, dizendo que controle biológico é agro. Não é. Quem usa controle biológico é a agricultura familiar. O agronegócio usa agrotóxico. Isto é que é a verdade. Então, esta carta aos futuros governantes tem vários itens, entre eles garantir a autonomia do Ministério do Meio Ambiente, evitando toda e qualquer possibilidade de fusão com o Ministério da Agricultura. O Ministério do Meio Ambiente é importantíssimo, o da Agricultura também. Não pode se fundir os dois. É preciso que cada um possa fazer o seu trabalho concomitante, mas sem que seja um só ministério. Isso enfraquece. Fortalecimento das políticas públicas de gestão do meio ambiente, manutenção e fortalecimento de políticas públicas de garantia de espaços especialmente protegidos, seja
para a conservação da biodiversidade, seja para os territórios indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Nós não vamos arredar do pé desses itens que aqui estão, proteger a fauna e a flora, evitando a extinção de espécies ou submeter animais à crueldade. Já se avançou muito na questão dos direitos animais. Então, esta carta foi encaminhada pelas redes Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, Rede Ambiental do Piauí, Rede Cerrado, Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica, instituições de inúmeras associações, associações do Brasil inteiro, associações de proteção ao meio ambiente e, obviamente, a nossa APAN também está assinando este documento. Portanto, um documento importantíssimo que é preciso que nós saibamos que ele aí está. Bem, só estamos quase terminando. Fernando Haddad tem como propostas revogar o teto de gastos, isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, municipalizar a CID, é um tributo que incide sobre os combustíveis, taxar bancos para baratear o crédito. Está aqui nas propostas de Haddad. Leiam-nas. Fazer reforma tributária, importantíssima esta reforma tributária. E por aí nós estamos pensando. Já o Bolsonaro tem uma proposta aqui, criar a alíquota única de imposto de renda em 20%. Então, quem ganha pouco dinheiro vai pagar 20%. Quem ganha muito também. Imagina só, reduzir a carga tributária. É contra o imposto sobre grandes fortunas e sobre heranças. Está aqui na proposta dele, que é contra imposto sobre as grandes fortunas e sobre heranças. Esta é a programação dele. Por último, eu queria mostrar para vocês esse magnífico jornal do Correio das Artes desta semana, que está no Correio da Paraíba, vai no Correio da Paraíba aos domingos, e que é coordenado pelo meu grande amigo William. E esta é uma coordenação absolutamente profícua. Nele, nós estamos tratando de publicações de Ariano Suassuna. Toda a obra de Ariano Suassuna está sendo lançada. Estamos falando de uma biografia de José Saramago. Nós estamos lendo. Quem está falando é o William e as pessoas que aqui escrevem. O centenário da morte de Jacó do Bandolim, mostrando como Jacó foi o maior artista brasileiro. E aqui nós temos uma grande homenagem a Ronaldo Monte, que foi professor da nossa universidade, um grande poeta, psiquiatra, muito amigo de todos nós, estava sempre lá na ADUF, fazia parte, era um militante fortíssimo das lutas dos professores daqui do nosso estado, da nossa universidade, e Joana Bellarmino fez uma matéria lindíssima sobre ele. Também Linaldo, mas a de Joana, como sempre, muito, muito linda, muito sentida. Depois nós tivemos outras matérias aqui. Está imperdível. Estes suplementos que vêm no jornal A União têm que ser guardados para a posteridade. Parabéns, William, parabéns por tudo que você tem feito em prol da cultura do nosso estado da Paraíba. E o Dia da Criança, né, minha gente? Está aí o dia 12, que também é dia de Nossa Senhora, é feriado no nosso país. Estaremos comemorando o Dia da Criança. E o que é comemorar o Dia da Criança? Quais são as crianças? Como estão as crianças aqui no nosso país? Eu me lembro que uma vez eu estava em Cuba, na década de 90, a primeira vez que eu fui em Cuba em 92, e eu estive na casa de uns jornalistas e uma criança de 10 anos me perguntou como eram as crianças, como era o meu país. Eu disse, minha cidade, eu estava dizendo que era da Paraíba. Eu disse, olha, Paraíba, o meu estado é lindo, minha cidade João Pessoa é belíssima. Aí mostrei a ele no mapa que ele tinha, no livrinho dele, o mapa da América do Sul, é aqui nesta ponta mais oriental das Américas, e ele disse, como vivem as crianças lá? Eu disse, bem, lá existem umas crianças que têm tudo e tem umas crianças que não têm nada. E, inclusive, procuram comida na rua, procuram comida no lixo, mas aqui não existe isso. Um menino disse. Eu disse, claro, eu nunca vi isso aqui, mas lá existe isso. Aí ele olhou muito firmemente para mim e disse, e ustedes, o que hacem? E vocês, o que fazem?
Esta é a grande pergunta que eu deixo hoje, no final do nosso programa, falando do Dia da Criança. E nós, o que fazemos para mudar esta realidade do nosso país? Até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.